Podcast, o podcast que dá voz ao mercado da construção civil e ao mercado imobiliário. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil, e hoje vos trago o Danilo Palmerson para a gente falar um pouco sobre a experiência do cliente, sobre a relação aí dos corretores e vendedores com o cliente também. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, Regis. Um prazer estar aqui com você hoje, de falar de um tema que eu gosto muito, apesar de ser um tema que a gente quase não vê no mercado imobiliário, né? Uhum. Mas um tema que já tem bastante recorrência aí, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. E vamos discutir um pouquinho aqui. A gente brincou no início, né, de falar da sopa de letrinhas, então vamos falar um pouquinho da sopa de letrinha, o que que é a experiência do cliente, o que que é o sucesso do cliente e como que a gente pode migrar isso para o mercado imobiliário, trazendo alguns insights para a galera aí. Show de bola. Antes disso, tem que dar um recadinho rápido aqui dos nossos parceiros. O Núcleo NIC é o programa de relacionamento da construção civil, onde você, profissional da área, né, arquiteto, engenheiro, ou até o corretor de imóveis também, pode indicar seus clientes, né, e amigos para comprar nas lojas parceiras do Núcleo, ou você mesmo comprar e juntar com isso pontos que você pode trocar por produtos ou viagens. Esse ano a galera lá do Núcleo está indo para a Grécia e você pode ter aí você tem, né, essa oportunidade aí de viajar junto com eles. Para mais informações e se cadastrar gratuitamente, clique no primeiro link aqui abaixo. E o nosso segundo parceiro é caso você queira deixar de pagar energia ou pagar só o mínimo, né? Se você acha interessante essa ideia, a Action Soluções Energéticas pode te ajudar com isso. Né? Hoje o investimento que você faz para a instalação de uma usina fotovoltaica na sua casa, ele é recuperado ali em 3 anos. Então, a partir desse momento, né, que você recupera o valor investido, você passa a pagar só a taxa mínima da concessionária e pode consumir aí, deixar o ar-condicionado no 12, como diria o Wesley Safadão. Para mais informações, instalar na sua casa aí, clique no segundo link e entre em contato com a Action Soluções Energéticas. Voltando aqui para o Danilo, nosso convidado, vamos começar ali pela arquitetura, né, que é a sua formação. Da onde que veio o interesse e essa ideia de se tornar arquiteto? Bom, eu na verdade eu sempre desde criança gostei muito de desenhar, né? Eu sempre rabiscava ali dentro de casa e eu tinha a doce ilusão de que a arquitetura era É só desenho, desenhar. né? E acabei indo para esse lado, com esse viés, quando no meio do curso eu descobri que não era aquilo que eu queria, né? Só que como meus pais sempre foram muito Rígido. rígidos, linha dura comigo, né? Minha mãe falou: não, você vai Agora você vai terminar terminar. e depois você faz o que você quiser. E hoje eu agradeço a eles, porque de fato a gente vai contar um pouquinho da história da Palme aqui, da empresa, mas de fato a arquitetura me trouxe muita base para a gestão também. Então hoje eu consigo sentar e discutir um projeto que talvez se eu não tivesse feito o curso lá atrás, não tivesse esse gosto pelo desenho, isso não me ajudaria. Então veio um pouco desse dom que eu tive aí nato de saber desenhar. Show de bola. Você falou da doce ilusão aí, mas não se preocupe que essa ilusão acho que todo arquiteto e boa parte dos engenheiros tem. Que eu também tinha, assim, eu desenhava também. Coisa simples, né? Mas também fazia isso e acabei me iludindo também. Fiz vestibular para arquitetura, depois fiz outros vestibulares e acabei indo para Migrou para engenharia. engenharia. Legal, Mas também fui iludido aí. legal. E aí, na faculdade ali, como é que foi a sua relação com o curso ali? Quais foram as matérias que você mais. Teve alguma matéria que você gostou? Teve alguma matéria traumática? Que Regis, você assim, lembra, assim? faculdade de arquitetura para mim foi uma diversão, sendo bem sincero, Foi o quê? porque foi uma diversão, Uma diversão. porque eu até me recordo de um professor que um dia virou para mim, me chamou e falou assim: Danilo, eu queria te falar que você está atravancando o progresso da turma. E Pô. aquilo ali me marcou, sabe? Aquilo, eu falei, tá bom, então eu vou continuar atravancando o progresso da turma e modéstia à parte, Mas atravancar é acelerar ou atrasar? atrasar o progresso da turma, né? Atrasar. Eu era da turma do fundão, mas eu brinco que às Ah, vezes a turma do fundão é a turma que dá certo, que né? vinga, É né? a turma que dá certo porque normalmente são as pessoas que são mais ousadas, não tem medo de empreender, de correr atrás. Aham. Mas graças a Deus a arquitetura só me ajudou e hoje a gente construiu a empresa aí e tem me dado muita base para isso. Show. E aí, saindo da faculdade, como é que foi? Como é que foi? Foi divertido também ou não?
Bom, vamos lá, vou contar um pouquinho da história da Palme, né? A Palme é uma empresa familiar, a gente montou a empresa em 2009, eu e o Fernando, meu irmão e meu sócio. Uhum. Eu brinco que o Fernando, ele cuida só da parte da construção e eu cuido do restante, mas o só da construção representa 60% do negócio, né? Uhum. Então a empresa foi fundada em 2009 no Minha Casa Minha Vida. Basicamente a gente construía casa na região metropolitana de Goiânia, mas eu e o Fernando éramos executivos de outras empresas, então a gente não dependia daquilo ali para poder, Uhum. vamos dizer assim, para sobreviver. E acabou que as duas casas viraram quatro, as quatro viraram oito. A gente chegou ao ponto de tirar o Geric na Caixa Econômica, fizemos o PBQPH, né? Para quem não conhece, o Geric Pessoal é meio traumatizado com e isso o aí. PBQPH são as certificações que a Caixa exige para a gente poder construir e ter financiamento junto ao banco. Então a gente conseguiu chegar na certificação nível A. Hoje a gente ainda é certificado, apesar de nem todos os bancos Exigirem. exigirem. A gente ainda é certificado, até porque a gente faz financiamento Caixa Econômica Federal. E isso fez com que a gente conseguisse mudar um pouquinho o patamar da empresa ali por volta de 2011, 2012, onde a gente deixou de fazer casa só com recurso próprio e passou a fazer também com recurso de banco. Foi quando a gente teve uma alavancagem. E a gente, em 2014, foi quando a gente passou a fazer aí mais ou menos 250 casas ano. Então, nesse momento, eu chamei o Fernando e falei, tá na hora da gente deixar de ser executivo e passar a ser só empresário, né? Aham. Então, em 2014 foi quando de fato a gente entra para dentro entra para dentro é um pleonasmo, né? Mas a gente entra para a empresa para a gente poder tocar aquilo que a gente vinha construindo. Uhum. De 2014 a 2017, a gente mergulha no Minha Casa Minha Vida. E tem uma história bacana, e ontem a gente almoçando e discutindo algumas coisas do dia de hoje, né? Eu até te comentei isso, que normalmente o empresário só conta as notícias Eu boas, ia né? entrar nisso aí. É, Agora, nesse ponto, porque você comentou esse trecho aí, parecendo que foi um mar de rosas, assim, e né? assim, a vida do empresário ela é muito mais um mar de sangue do que um mar de rosas, né? Então, lá em 2017, com a transição do governo, o governo naquela época era o governo do PT e passou para o governo do Bolsonaro, Uhum. a gente teve uma dificuldade muito grande de caixa. Por Só te interromper pra gente não acelerar muito, vamos voltar só numa pergunta que eu quero fazer aí, que é a do PB. PBQPH. Isso. O que seria QPH. PBQPH? É uma Só pra sigla. galera. é, o PBQPH é o Programa Brasileiro de Qualidade Habitacional. Basicamente é uma certificação que a construtora precisa passar, Uhum. né? E quando a gente certifica no PBQPH, é um passo para se certificar na ISO 9001. Então, naquele momento que a gente precisava certificar para poder conseguir tomar financiamento na Caixa, a gente acabou decidindo também fazer a certificação ISO 9001. Uhum. Então, é como se fosse exige, Uhum. e a gente acaba sendo atestado com esse selo, onde a gente tem que seguir alguns processos, alguns monitoramentos das obras que a gente tem em andamento. E na época lá você tirou o SPB, eu não vou conseguir falar essa sigla, SPB alguma coisa, e tirou também o ISO 9001 na época, ou, não, ou tirou um e depois com o Os tempo dois, tirou os os dois? dois. A gente optou por certificar os dois na mesma época, só que naquela época ainda existia a certificação do PBQPH nível B, Uhum. que era aquele nível de entrada das incorporadoras, das construtoras, desculpa. Construtoras. Então, ao longo do caminho, a gente deixou de ser nível B e passou a ser nível A. Hoje só existe o nível A mais, você não consegue entrar No nível B. num nível B, numa certificação, e a gente acabou sendo nível A. E eu falo que isso ajuda muito a gente, né? Porque muita gente conhece a Palme apenas como incorporadora, mas nós somos também construtoras, né? Uhum. A construtora nossa, que é a DAF, ela presta serviço para a nossa incorporadora. E a Então, DAF quem toca é seu irmão. a DAF quem toca é o Fernando. Então, acaba que algumas coisas de gestão também eu me envolvo, Uhum. mas é ele quem toca e
o PBQPH ele traz muita qualidade no processo e tudo mais, então ajudou muito a gente na certificação, no processo de construção como um todo. alavancagem ali, na evolução, né, da empresa, né? O Caio Lobo, né, que foi o nosso elo aí de ligação, né? Ele comentou aqui que sobre uma trava que existe, um medo do mercado das construtoras, pequenas construtoras, um medo que eles têm desse PBQPH. Eu não- É um É um trava-língua mesmo. trava-língua. Você acha que o pessoal realmente. Eu acho que faz sentido um pouco. Uma coisa que a gente comenta muito aqui no podcast também é a questão da. é, Gente do céu, fugiu a palavra agora. Da falta de profissionalismo do mercado, né? Da qualificação. Da falta de qualificação no mercado, né? Qual que é a sua impressão sobre isso? Realmente existe esse medo das construtoras? E se existe, tem motivo para isso, você acha? Ou é mais uma questão assim de senso comum? Vamos dizer? Vamos lá. Na verdade, assim, eu não enxergo que é um medo, tá? O Brasil sempre passou e agora está voltando a um ciclo que a gente vivenciou em 2008, quando teve o boom imobiliário, que foi a falta da mão de obra. Uhum, Isso está voltando a acontecer. Então, o Caio até fala muito isso, sim. né, de que o maior problema da construção civil hoje vai ser mão de obra, a falta de mão de obra. E mais do que a falta de mão de obra, é a falta da mão de obra qualificada, né? Uhum. Eu brinco que esses dias eu conversando com a minha filha, eu falei, e aí, o que você vai ser quando crescer? Ela é TikToker, né? Então, a profissão mudou. Hoje a gente vai num canteiro de obra, a gente vê o colaborador dentro do canteiro. É difícil a gente ver um colaborador no canteiro de obras, um pedreiro, um servente, na faixa etária ali de 22, 24 anos. A maioria já está acima disso. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão querendo estar ali, né? E isso dificulta um pouco quando a gente tem a falta da mão de obra, da gente ainda ter que qualificar e passar por um processo de qualificação. Uhum. Então eu não vejo que é medo, é muito mais um problema sistêmico que o Brasil enfrenta em relação a essa escassez como um todo da mão de obra. Dá trabalho enorme. Essa certificação, todo ano a gente passa por um processo em novembro de recertificação, a gente passa por auditoria, mas eu acho que no final do dia ainda assim vale a pena. Apesar de praticamente só bancos públicos e nem todos exigirem essa certificação do PBQPH. Show de bola. Aí, voltando aos mar de flores e aos mar de sangue, só comenta pra gente um trechinho quais foram as dificuldades que você teve aí no início, né, nessa parte de residencial, como é que foi aí de 2009, 2011, 2014, que foram os anos aí que você citou. Regis, assim, o início... Como é que foi a correria, estando na empresa, né, estando empregado em uma empresa e empreendendo na sua? O início, assim, a dificuldade do início, ela sempre vai ser funding, dinheiro. Money. Né? Mas assim, como a gente veio com recurso próprio, né? E quando eu falo recurso próprio, a gente começou fazendo 2 casas, o lote era permuta, e eu e o Fernando, cada um começou ali com 12 mil reais. Então não é um grande capital. Aí vão falar, pô, mas era lá em 2009. Mas para a época era uma grana significativa, né, para o que a gente precisava fazer. Enfim. O início, sempre a dor foi funding. Depois que a gente conseguiu uma certificação e a gente seguia um rito, a gente acabou entrando num flow ali onde a gente conseguia trabalhar com recurso do banco. E esse pro mercado imobiliário, apesar de muitas pessoas terem medo e trauma do banco, se você fizer o arroz isso que eu com tava feijão, comentando, né? Nesse sentido aí. se você fizer o arroz com feijão bem feito, lógico, vai ter altos e baixos, né? Vai ter um empreendimento que vai dar certo, o outro não. O outro sim, muito certo, o outro não. Mas no final do dia você tem que trabalhar com alavancagem. Não tem jeito se você quiser crescer no mercado imobiliário. Então o funding para mim foi a principal dor no início. Passado isso, eu vejo que a segunda principal dor nossa foi a transição de governo. E ali... Essa qual? Qual que você fala? A transição em 2017, onde saiu o governo do PT, entrou o governo do Bolsonaro. Por que foi a segunda maior dor nossa? A empresa estava 100% posicionada no segmento econômico, Minha Casa Minha Vida.
e todo mundo sabe que Minha Casa Minha Vida é política pública. Se não tem dinheiro de subsídio, o programa não roda. Entrou o Bolsonaro, o governo totalmente avesso, né, ao programa, e naquela época a gente ficou 5 meses sem receber. Então, a gente ficou ali de janeiro a maio sem receber R$1 de Caixa Econômica Federal, porque eles estavam remodelando o programa que depois virou Casa Verde e Amarela, né? E agora voltou o nome de novo. Então, esse foi nossa segunda maior dor, e naquele momento eu vi água no nariz, falei, cara, não dou conta mais, vou quebrar. Contei o episódio, né, para você foi naquele contexto daquele do tema. Leonardo Riso. O Leonardo foi um cara que no começo nos ajudou muito, sou muito grato ao Léo. Que massa. Mas enfim, esses foram 2 cases aí, e aí ao longo do caminho a gente tem Ainda outros vai cases, né? comentar outros A cases gente aí. tem outros cases. Mas em 2017 a gente lança o nosso primeiro vertical, né? Que foi o primeiro vertical 100% da Palme, que foi o Sky Garden Flamboyant. E em 2020 a gente faz uma joint venture com uma boutique de investimentos, que é a Hypar. A Hypar é do Rodrigo e do Paulo Marcelo e da Renata, são 3 sócios, e a gente trouxe ali uma governança, uma estrutura para dentro da empresa, que hoje faz muito sentido. Então, Aí foi mais um upgrade de funding, né, que você teve aí, né? foi um salto que a gente teve, e ali naquele momento a gente tinha um BP, né, um business plan, a gente tinha planejado lançar um empreendimento a cada 3 anos, lá em 2017, e a gente passa a lançar 2 a 3 empreendimentos por ano. Ano passado a gente já lançou 2, né, que foi um vertical e um horizontal. Qual que foi o horizontal? O horizontal foi o Nick, que a gente lançou em novembro. Onde que ele fica? Um produto 100% vendido ali. Ele fica no setor Faisalville, aqui em Goiânia. Então, um produto 100% vendido. E o outro foi o Jardim América, que é um vertical, produto que está aí com 45% comercializado. Show. Então, esse ano a gente tem 2 lançamentos também, um vertical e um horizontal. Então, esse é um pouquinho da nossa história resumida, né? O Sky Garden tem N fatos que a gente poderia passar aqui mais um podcast contando o que deu certo e o que deu errado. Mas eu acho que esse não é o foco hoje, a gente deixa para um segundo momento. Show de bola. Então vamos pro assunto, então. Primeiro que a gente comentou, a gente debateu ali, conversou, né, combinou qual que seria o tema, né, e você sugeriu esse tema aí mais voltado para vendas, mais voltado para o marketing, para o relacionamento do corretor principalmente, mas também dos outros profissionais, engenheiro e arquiteto, com o cliente e a recorrência desse cliente, indicação dele. Mas você sendo arquiteto e empresário, não esperaria, né, que fosse esse tema proposto por você. Da onde que veio esse tema? Qual que é a relação do Danilo, no seu caso, com vendas? É claro que tem a parte de empreendedor que envolve tudo isso, né? Mas como é que é a sua relação aí com o comercial, vamos dizer assim? Cara, vamos lá. Eu falo que não existe nenhuma empresa que sobreviva sem venda. Sim. Né? Isso é um clichê, mas é verdade. O óbvio às vezes tem que ser dito, né? Venda resolve tudo, né? Seja num curto prazo, se ela for mal feita, ela resolve no curto prazo. Se ela for bem feita, ela resolve a longo prazo. Mas no final do dia, venda resolve tudo. Quando eu comecei a entender isso, de que venda resolvia tudo, e eu comecei a mergulhar dentro do cenário do mercado imobiliário, eu comecei a enxergar que o mercado, ele sempre foi um mercado tradicional. Que ele é um mercado tradicional, e eu falo muito que ele é um mercado de tijolo, areia e cimento. As pessoas sempre... Mais tradicional que isso. Sempre fizeram o mesmo, né? Eu sempre fiz assim, por que eu vou fazer diferente? Então, isso era o que eu mais escutava. E uma das coisas que sempre me incomodou foi o fato de como o consumidor final do mercado imobiliário era tratado. Porque no final do dia, principalmente em lançamento, quando a pessoa vai comprar um imóvel, ela compra um pedaço de papel do nosso lado de cá, na cadeira do incorporador. Eu estou te entregando um pedaço de papel. É uma promessa de compra e venda, onde daqui 36 meses, 24 meses ou 48, se tudo der certo, você vai ter um imóvel e você vai ficar pagando aquilo ali a vida inteira, né? Durante 36 meses e depois
mais Mais 360, financiamento. 420 agora que ampliou o prazo. Então, isso me incomodava muito. Por quê? Porque eu vi o corretor ali fazendo a venda e de repente o cliente caía na minha base e era uma venda que às vezes o corretor não explicava o que que era um INCC, não explicava a comissão. Então você criava já na entrada do cliente no processo de venda uma série de fricção, né? O cara ele já entrava insatisfeito. Ao longo do caminho, ele tinha a sensação, ele tinha não, ele tem a De que sensação ele foi abandonado. de que ele foi abandonado e de que ele só está pagando boleto. Passados 36 meses, ele visitou um decorado. Decorado é lindo, maravilhoso, né? Ele Na hora que visitou um ele chega na decorado, a hora casa que ele dele. chega no imóvel, ele fala, mas não foi isso que eu comprei. Então isso me incomodou demais e eu falei, eu vou buscar em outros setores aquilo que o mercado imobiliário não entrega. Então a minha relação com a experiência do cliente, com venda, veio um pouquinho de olhar para o mercado imobiliário e falar assim, cara, peraí, o que que outros mercados fazem que a gente não faz? Né? Então Show. a gente pega N outros setores que conseguem entregar uma certa experiência para o cara. Né? Uhum. Aí eu vou citar um exemplo que é fácil, né? Mas De ilustrar. entra numa loja da Apple, né? Aí todo mundo vai falar, pô, mas é a Apple. Mas Até eu aí, pensei nisso. mas aí aí eu já começo a entrar um pouquinho no conteúdo, porque as pessoas enxergam a experiência do cliente como um negócio caro que Uhum. só dá para fazer se você tiver dinheiro para dar presente para o cliente. E no final do Às vezes é muito dia, mais às simples. vezes a satisfação do cliente não está no presente. Né? A gente precisa dar um passo para trás, desconstruir para entender o que é valor para esse cara. E eu acho que foi isso que fez com que a gente conseguisse construir uma área, um time de relacionamento com o cliente, um time de sucesso do cliente, que começa a colher frutos agora de indicação. Uhum. Nós estamos construindo isso há 2 anos. Né? Então, tudo começou dessa forma da minha insatisfação. Uhum. E, cara, eu posso passar a noite aqui citando N exemplos, né? Vai na loja da Nike no Flamboyant. Me veio agora aqui na cabeça. Vai na loja da Nike no Flamboyant. Uhum. Você já entrou na loja da Nike do Flamboyant? Ah, acho que não. Então, Entrei no da Adidas. vai na... esquece a Adidas, vai na loja da Nike, pega uma peça, vai dentro do provador. Me fala qual que é a experiência que você vai ter dentro do provador da Nike. Você tem som, você tem ar-condicionado. Você vive uma experiência dentro da loja Uhum. num produto que é um produto de alta performance. Uhum. Eu não esperava nada menos do que isso da Nike. Do que Então da loja. isso é um pouquinho do universo do cliente, né? Então eu entrei nesse setor, né? Não nesse setor, eu entrei nesse universo, né? Da experiência do cliente, muito por isso, pela minha insatisfação. E aí eu fui buscar isso fora em outros setores. O G4 me ajudou muito Uhum. nisso. E vários outros conhecidos me ajudaram muito nesse processo. Bom, e aí você citou a questão de que não pode ser não que a experiência, né? Que o que tem de valor para o cliente não necessariamente é um presente, mas talvez a estrutura, vamos dizer. Você deu dois exemplos de estrutura, né? Vamos dizer, de experiências táteis, vamos dizer assim, né? Como que seria isso aplicado na construção civil e principalmente como seria aplicado isso no médio baixo padrão, entendeu? Tá. Eu. Assim, só por cima a gente vai bater mais esse ponto, com certeza, Tá né? bom. Mas só para... Mas vamos lá, só para deixar um pouquinho mais claro, a gente precisa entender que a experiência do cliente ela é independente da classe, é independente do Sim. valor, é independente do setor, né? E está muito mais voltada a processo de como você enxerga o seu cliente dentro da sua esteira de pós-venda Uhum. do que propriamente a grana. Então, por que eu falo isso? Quando a gente tem dentro do mercado imobiliário um estigma de que o cara entra, pega um pedaço de papel, que é a promessa de compra e venda, fica 36 meses pagando boleto, e chega lá no final, ele recebe um imóvel que não, na cabeça dele não é aquilo que ele comprou, a experiência dele foi horrível. Uhum. Mas se eu construo ao longo do caminho uma régua com esse cliente de comunicação, de contato, seja ele por mensagem, seja ele por rede social, seja ele por vídeo, seja ele por levar ele na obra, seja ele por abrir um dia para ele poder fazer medição de armário, são
N fatores que eu me aproximo do cliente e eu trago humanização para o processo. Show. Então, o que eu sinto que falta hoje, não só no nosso setor, mas em vários outros setores, as pessoas estão carentes de falar com gente. Porque tudo é para ontem e normalmente é um chatbot que responde. E aí, quando você vai falar com a pessoa, você já tá puto porque seu boleto venceu, você já falou com o chatbot não resolveu, aí te colocam para falar com o atendente, aí vira aquela coisa de call center que mais te enrola do que resolve o problema. Então, no final do dia, eu enxergo que se a gente tem uma esteira muito bem desenhada de processo, lógico que ao longo do caminho você tem custo, você tem... Tudo isso envolve grana, mas não é... Você comprou um apartamento comigo, eu vou te dar uma garrafa de Viúva Licor que vai te atender. Cara, eu não sei nem se você toma champanhe. Então, esse eu acho que é o principal É muito ponto. mais relacionado a processo do que a Eu acho que coisas, as pessoas né, vamos ainda dizer, não e enxergaram relacionamento. e estão começando a enxergar agora que a venda, galera, presta atenção nisso, a venda, ela deixou de ser uma venda transacional para ser uma venda relacional. Então, o corretor precisa entender, as pessoas que estão envolvidas, que vendem, elas precisam entender que quem compra não quer só a transação mais. Ele quer um atendimento, ele quer um pós-venda, ele quer um Principalmente pós-venda. Eu relacionamento. acho que o pós-venda ele é muito importante, né, cara? Porque é que nem você falou, às vezes você vende e é tão... É meio que injusto isso, né? O cara comprou algo de você e depois você abandona aquele cara, velho. Tipo assim, com os problemas dele e fica por isso mesmo. O mercado imobiliário ele é assim, né? É. Ele é assim, eu vou te falar que mais de 90% das vendas que a gente recebe, no final do dia, o corretor abandonou o cliente. Então, e isso é engraçado. Eu já ouvi queixas aí, andando, né? De corretores, ou numa conversa de corretores reclamando que as incorporadoras roubam os clientes do cara. Aí não dá pra falar muita coisa, porque o cara abandona o cliente dele, né? E acaba que não é um roubo, acaba que naturalmente a incorporadora acaba ficando com aquele cliente, né? Mas aí comenta um pouquinho pra gente sobre essa questão aí da relação das incorporadoras, né, com o corretor e o que o corretor deve fazer, né? Que a resposta já até esse ponto aqui acho que já é meio óbvia, né? O que o corretor tem que fazer para ele não perder o cliente dele, entre aspas ali. Regis, assim, eu acho que tem dois lados, tá? A gente, enquanto incorporadora, aí eu vou falar por mim, eu sei que existe um estigma no mercado e quem me conhece já conversou comigo sobre esse assunto, eu falo muito isso. Eu sei que existe um estigma do mercado da famosa venda direta, tá? Que é o corretor, ele tem o receio dos incorporadores roubarem o cliente dele, roubarem no sentido de passar a venda sem pagar a comissão. Eu te falo que, assim, isso infelizmente acontece no nosso mercado, mas a gente precisa de alguma forma começar a quebrar isso. Porque eu falo muito isso dentro da empresa, eu vivo de incorporação, eu não vivo de corretagem. Sim. Então eu vivo de incorporação e venda, eu não vivo de corretagem. Sim. Quem vive de corretagem é o corretor. Então não faz sentido eu fazer um bypass e roubar o corretor ali, roubar o cliente do corretor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu também falo muito, o corretor ele precisa entender, e o incorporador também, porque a grande maioria, na minha visão, não entende, que o cliente, depois que ele entra para a incorporadora, ele passa a ser da incorporadora, mas ele não deixa de ser do corretor. Isso. Desde que o corretor continue dando follow-up e assistência para esse cliente, que 99,9% a gente sabe que não dá. E aí, quando o cliente vem direto na incorporadora, aí a gente começa a entrar no assunto de recorrência. Porque o corretor, na maioria das vezes, ele entende que o cliente só compra uma vez. E, de fato, a grande maioria só compra uma vez, porque é um imóvel, é um negócio caro e tudo mais. Só que existe a recorrência, sim, dentro do mercado imobiliário. E a recorrência não necessariamente é o cliente comprando de novo. Pode ser ele indicando. Então, quando o cliente não tem uma assistência do corretor e esse cliente, de alguma forma, volta direto na incorporadora, eu vou te falar o que eu faço, tá? Não sei se outras fazem. O que para mim é o correto? O primeiro ponto é a gente pedir para o cliente procurar o corretor que fez a venda dele. Esse é um processo que a gente tem dentro da empresa.
de novo, 99% faz. Eu não quero ser atendido pelo corretor que me vendeu. Nossa, cara. Então, Os caras falam aí. quando isso acontece, a gente tem muito caso disso. Tá? E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente direciona para o corretor da vez. Do nosso plantão, do produto. Porque também não adianta eu querer colocar um cliente Sim. para ser atendido por uma pessoa que, né? Nesse caso aí não tem o que fazer. Então, eu falo muito isso, a gente precisa desconstruir o mercado para construir. E quando eu trago o cliente para dentro da nossa régua, cara, eu quero fazer com que esse cliente tenha recorrência, compre mais e indique mais. Eu não quero roubar ele do corretor. E se ele indicar, eu vou jogar ele para o corretor da vez. Desde que o corretor que fez a venda lá atrás não seja um corretor que o cliente não queira ser atendido de novo por ele. Sim. Então, mas é difícil, cara. É um processo que leva tempo e tudo mais, né? Porque a maturidade do mercado como um todo, né? Porque se criou um grande estigma aí e tá tudo certo. Até a gente desconstruir isso vai tempo e também nem sei se a gente vai conseguir desconstruir. É só aproveitar que a gente comentou da recorrência, né? Aquele dia, ontem no almoço, a gente comentou sobre a recorrência, vamos dizer, de outras formas, né? Através de outros serviços, né? Que possam, de repente, estar... que o corretor ali pode fazer parcerias, né? Aí comenta pra gente sobre isso, sobre a questão de reforma, sobre imóveis, por exemplo. O mercado imobiliário, como ele é um mercado de ciclo de cadeia longa, né? E ciclo de quê? Cadeia longa, mais de 4 anos, a gente tem aquela sensação de que o cliente só compra uma vez. E tem dados que falam que mais de 90% dos clientes só compram uma vez. Mais indiretamente. Só que assim, quando a gente fala de indicação, quando a gente fala de recorrência, o primeiro ponto que a gente precisa começar a analisar é a satisfação desse cliente que está dentro da sua base. Então, um cliente satisfeito, ele faz venda e faz venda sadia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje em dia, o cliente, ele está numa multicanalidade. Ele entra por N canais. Ele está falando comigo aqui, mas ao mesmo tempo ele está falando com você, com 2 corretores distintos, e está tudo certo. O cliente, ele tem que comprar de quem ele se sentir confortável. Só que quando a gente olha essa multicanalidade, isso gera um efeito rebote para a gente, que é o quê? O custo de aquisição do cliente fica muito alto. A gente tem o famoso CAC, né? A gente está brincando do sopa de letrinhas. Então, o custo de aquisição do cliente fica muito alto. E quando eu jogo um dinheiro na internet para captar um lead, esse lead me custa R$100. E quando a gente olha topo de funil, você está gastando uma grana, mas no fundo do funil não está saindo nada, ou está saindo 1% normalmente do que entra no topo. Esse é um dado real do mercado. Se entra 100... a conversão geralmente é essa, né? Até na internet também. Se entra 100, vai sair conversão 1. Total, né? Então, se a gente fizer uma conta rápida, cara, quanto custa o CAC hoje? Qual que é o CAC hoje do mercado imobiliário no digital? Lógico, vai variar de um produto para o outro, se é alto padrão, se não é. R$1.000? Enfim. Pela conta aí. É muito mais. É muito mais. Eu ouço te falar que o CAC hoje está na casa de R$15.000, mais ou menos. 15 mil? R$15.000. Custo de aquisição de cliente. Você tem que encher o topo. Quanto custa seu lead? Isso vem descendo na cascata do funil. Não, mas aí porque se for 15 mil, o cara tem que fazer uma venda de quanto para ele conseguir lucrar em cima disso? Mas vamos lá, vamos só construir o assunto do CAC aqui. Se o CAC está tão caro no mercado imobiliário, cara, vamos olhar para a base, vamos olhar para dentro para os clientes. Como que eu consigo gerar a satisfação nesse cliente de forma com que ele me indique e isso vire uma recorrência? Aí eu entro na sua pergunta. A recorrência no mercado imobiliário, ela não necessariamente o Regis comprou um imóvel hoje, ele vai comprar outro imóvel amanhã, outro depois da manhã. Isso pode acontecer. No caso de investidor ou do cara fazer um upgrade, né? Ele comprou um imóvel de 80, daqui a pouco ele vem e migra para um de 100, daqui a pouco ele vem e migra para um de 200. Isso acontece, tá? Mas não numa frequência. A recorrência no mercado imobiliário, ela acontece muito, eu acredito muito mais, quando você começa a colocar produtos além do produto principal, que é o imóvel. É isso. Então, quando você começa a colocar ali o cara para comprar um apartamento decorado,
ele está gerando recorrência. Sim. Só que ele tá comprando de você de Embutido. novo. É o upsell, né? Ele tá comprando de você de novo, só que ele tá comprando um outro produto, é o cross-sell. Cross-sell, né? O upsell é, se ele tá num produto de 100 e vai para um produto de 200 metros, ele fez um upsell, ou seja, ele subiu, ele fez uma compra maior. O cross-sell é quando ele compra um produto diferente. Ao mesmo tempo. Então, a recorrência no mercado imobiliário, ela existe desde que a gente consiga trabalhar a base, gerando satisfação. Você vai reduzir o CAC, e quando você reduz o CAC, você traz cliente para a mesa, novos clientes, que normalmente é a venda mais fácil de se fazer. Porque ele veio de uma indicação, de um cliente satisfeito, e aí você torna esse cara embaixador da marca. Então esse eu acho que é o grande desafio, né? Muitos setores já trabalham desse jeito, mas a recorrência no nosso mercado, ela ainda tem muito a caminhar. Muito. Show. E a Núcleo Unique faz parte dessa recorrência aí. Então você, corretor de imóveis, por exemplo, pode indicar ali uma loja parceira de imóveis, de acabamento, de materiais de construção, né? E com isso você eventualmente ganhar uma comissão e com certeza juntar pontos para viajar pelo mundo. Beleza? Vamos entrar na sopa de letrinhas. A gente já falou de CAC, né? Mas vamos falar aí de CS, CX e EX. O que seria... Você acha bom, né? Eu consegui lembrar, eu tô rindo que eu consegui lembrar. Ai. Vamos falar aí um pouquinho dessas siglas. Aí. Vamos lá. Cara, é importante a gente entender que, e aqui eu não tô aqui para, né, eu tô falando o que eu estudo, o que eu acredito. Não tô, nada do que eu tô falando aqui é 100% verdade, né? Muito mais uma crença minha em torno daquilo que eu leio. A experiência do cliente, o famoso CX, CX, né, do Customer Experience, é uma sigla que vem do inglês mesmo, que as empresas americanas adotaram lá atrás, e é todo esse universo que você cria em torno do cliente ao longo da jornada que ele está com você. E isso vai desde o momento onde você capta o lead, seja no digital, seja no seu plantão de vendas, seja na sua loja, seja em qualquer ponto, na loja de material de construção, a hora que o cara entra, dependendo da experiência que ele tem ali, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Quantas farmácias você não vai que tem lá a carinha amarela, verde, aquilo ali é para você avaliar a experiência que você está tendo dentro do ambiente. Então a experiência ela envolve o todo. O exemplo que eu dei da Nike aqui agora mesmo, o CX é isso, né? Eu entrei na loja da Nike, eu fiquei impactado porque eu vi os tênis num corredor, as roupas no outro. A hora que eu fui experimentar um tênis, eu naturalmente já estou, né, mais antenado nessas coisas. A hora que eu vi tinha música tocando, eu sentei para amarrar o tênis, o ar-condicionado. Então isso tudo me traz uma experiência e me leva para um nível de conforto que às vezes eu entro na Adidas, às vezes não, já entrei na Adidas e não é assim. Sério? A loja então, que eu entrei então no final do dia, não, eu digo assim, no provador, né? Sim. Então no final do dia, essa experiência que a Nike me gerou dentro do provador vai ter um impacto maior. Tem um impacto sobre eu querer comprar e voltar Nike lá. E voltar para comprar da Nike. Nike de novo. Então, esse é o tal do CX, né? Você conseguir envolver o cliente durante essa jornada numa experiência. Beleza, esse cliente foi envolvido, esse lead foi envolvido, comprou. Depois que ele comprou, ele precisa entrar numa outra esteira. Na outra sigla. Que continua sendo uma esteira de experiência do cliente. Porém, se você não cuidar da jornada dele, não vai ser uma jornada de sucesso. E aí é onde a gente fala que entra o CS, né? Que é o Customer Success, que é o sucesso do cliente. Então, vamos lá, o CX ele embarca toda a esteira, todo o universo, e o CX é do momento que o cliente compra em diante. O CS nada mais é do que o pós-venda. Só que é um pós-venda bem feito que gera sucesso. Então, o CX já foi, o CS já foi, e a terceira... EX, Employer Experience. O EX, vamos lá, o EX é o Employer Experience, é uma sigla que começa a ser muito, muito falada também. E na tradução, é a experiência do colaborador, né? Da onde surgiu isso, cara? O jeito Disney
né? Fazer negócio. Todo mundo conhece a Disney. Quando a gente entra, não sei se você já teve a oportunidade de ir na Disney. Eu fui. Quando você entra no parque da Disney, cara, isso pra mim é muito marcante. A primeira pessoa que normalmente você vê é um idoso sorrindo. A Sério? Disney, a maioria dos colaboradores da Disney É idoso. são idosos. Por quê? São idosos aposentados. Por quê? Porque os idosos, eles já estão numa fase da vida que tudo para eles faz Sempre sentido. boa. Então eles estão sempre sorrindo. Sempre boa. E Você é estão novo, é ali. estressado. Caraca, que loucura isso aí, Então, cara. Que idoso, ele é de good vibes, né? e aí quando a gente pensa no Employee Experience, é exatamente isso. Cara, eu tenho colaboradores altamente satisfeitos, Aham. entregando uma experiência que você entra dentro do parque, você está sorrindo, o colaborador está sorrindo o tempo inteiro, te tratando bem. Quando você traz essa experiência do colaborador com o nível de satisfação dele alta, automaticamente você traz uma experiência do cliente alta. Então, por isso que a gente fala que é uma sopa de letrinhas, mas que está tudo ali interligado. Não adianta eu ter um colaborador hoje dentro da empresa que é uma maçã podre e contamina os outros, que se eu não tenho uma experiência do colaborador legal, cara, ele vai transmitir isso para o cliente. E aí o cliente não vai ter uma experiência legal. E aí automaticamente eu não vou ter um sucesso com esse cliente. Se eu não tenho sucesso com esse cliente, eu não tenho recorrência, eu não tenho indicação, meu CAC é mais alto. E não tem LTV. É isso aí. A gente... Beleza, vamos voltar agora no CX, né? Como que o corretor de imóveis, o corretor de imóveis, ele é autônomo, né? Ele tem que se virar em aprender, tocar tudo, assim como o empreendedor também, né? Como, assim, de exemplos mais práticos, vamos citar alguns exemplos mais práticos de como que seria, como que ele poderia implementar o CX, né? A experiência do cliente, desde o me manda o preço do imóvel ou me manda os dados do imóvel, que é a primeira mensagem que ele recebe quando alguém clica lá no anúncio dele no Face, no Instagram. Cara, Como que você acha que ele poderia melhorar? eu vou citar um exemplo de um almoço que eu tive esses dias com um cara que eu gosto muito de conversar com ele, que é o Felipe, da Altimob. E o Felipe me trouxe um ponto que eu achei super interessante. Quando um cliente bate para ele, lógico que a pessoa precisa ter postura para fazer o que ele faz, tá? Quando um cliente bate nele, um lead bate nele, bate no sentido de chega até ele, a primeira coisa que ele faz é, eu vou te atender, mas eu quero que fique claro que caso você queira ser atendido por um outro corretor, tá tudo certo, você pode ser atendido por outro corretor. A partir do momento que você queira ser atendido por mim, eu te peço que você seja atendido por mim, que eu vou arrumar o imóvel que você quer. Cara, eu acho que já começa daí. Eu acho que... Entendeu? Eu acho que é o caminho por aí também. Não sei se você conhece o Lucas Marques, ele também fala muito nesse sentido. Me ligou hoje, antes de eu vir pra cá. E ele fala muito nesse sentido, e se tem mais um cara falando nisso, daqui a pouco acho que todo mundo tá falando e aí a gente consegue educar o público também. Porque beleza, você não gostou do corretor, beleza, vai pra outro, mas fica só com Cara, tá né? tudo certo. Eu comecei a treinar agora, eu gosto muito de academia, de treino e tudo. Eu comecei a treinar com um personal novo agora. Cara, eu fiz 3 aulas com ele, ele virou pra mim na terceira aula e falou assim, tá dentro das suas expectativas? Minha aula é bacana, não é? O meu jeito de treino tá legal, não tá? Cara, eu tenho total liberdade para chegar para ele e falar assim, cara, não gostei, vou te pagar as 3 aulas e tô saindo. Só que o problema hoje é que as pessoas não fazem isso, entendeu? E a partir do momento que o corretor ele já se posiciona desse jeito, ele já começa a entregar valor. Respeito também. Ele já começa a entregar valor. Então, acho que já começa por aí. Outra coisa que eu vejo, cara, o corretor, ele normalmente ele tá drivado para apresentar 200 coisas ao mesmo tempo. O corretor... Você fala apresentar 200 coisas para o mesmo cliente ao mesmo tempo? Eu digo assim, ó, você entrou para mim como um lead de uma campanha de um produto específico meu, de um produto do Sky Garden, tá? Um produto de 180 metros no Jardim Goiás, certo? Quando você entra para mim num produto desse, natural que eu vou te oferecer Sky Garden. Mas pode chegar num determinado momento que você vai chegar para mim e vai falar assim, cara, o Jardim Goiás não é a região que me agrada. Eu quero uma região que não seja o Jardim Goiás. Aí o que o corretor normalmente faz? Ele vai lá, entra num aplicativo, pega todos os produtos de 180 e põe na mesa. Então,
uma coisa que eu sugiro e sempre falo isso para o time, vamos ouvir mais o cliente e falar menos. Parece clichê, mas é a verdade. Então, são coisas que a gente consegue fazer ao longo da cadeia que a gente vai criando autoridade e criando respeito. E aí, quando eu falo de experiência, eu vou dar um exemplo que é super simples de fazer. Quantos corretores ou quantos... E, gente, eu tô falando muito de corretor, mas assim, é porque quem faz a venda, tá? A ideia, quando você me chamou, era para focar nesse público, né? Isso, mas tudo é venda, né? Então... Pra gente falar de experiência e, pelo amor de Deus, não é criticando nem nada disso. Isso aí vai se aplicar também ao arquiteto que está recebendo um cliente que passa muitas vezes pelas mesmas dificuldades, que também ele vai estar fazendo ali orçamento com vários arquitetos, e depois vai meio que fechar e depois não fecha. Então, um insight aqui, né? Quantos corretores hoje, depois que o cliente compra, sabe a data do aniversário do cliente? Vamos começar pelo básico, né? Cara, você liga para um cliente que comprou de você há 6 meses um imóvel na planta para dar os parabéns para ele. É ligar, é passar a mão no telefone e ligar. Não é mandar presente, não é mandar uma mensagem, é ligar. Falar, ô Regis, estou te ligando, parabéns, cara, feliz aniversário, saúde, blá, 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 blá. Esse cara vai lembrar de você. Sim. Isso é experiência, não custa nada, custa 5 minutos do seu tempo. E é o básico que a gente não faz. Entendeu? Eu me coloco, né, na cadeira do time comercial aí. Então, são pequenas coisas, né, que a gente precisa se envolver um pouco mais. Uma coisa que eu vejo muito, o cara compra um imóvel, primeira coisa que a gente faz, manda fazer um monte de brinde igual, e vamos lá, vamos dar um vinho XPTO para 200 clientes. Cara, às vezes o cara nem bebe. Mas às vezes o cara nem bebe. Entendeu? Então, será que a satisfação no cliente não está em ouvir ele mais para a gente conseguir fazer um atendimento um pouco mais humanizado para esse cara? Então, entendeu que é um pouquinho de processo e não necessariamente grana? Sim, sim. E aí a gente tem N casos dentro da empresa que a gente entregou de brinde de contrato, roupinha de bebê, porque a menina que comprou o imóvel estava grávida. E às vezes a roupinha de bebê, aí todo mundo fala, pô, mas é valor. Mas às vezes a roupinha de bebê é mais barato do que o vinho que a gente compra em lote, entendeu? Até porque a pessoa não tá se importando com a roupa em si, né? Mas com o fato de você ter pensado na situação dela ali, né? Naquele contexto que ela tá. Eu queria só citar um exemplo dessa questão, porque você comentou que não necessariamente é corretor, né? A Camila Santana, arquiteta, não sei se está assistindo a gente, eu acho que não, mas ela veio aqui e na semana que ela veio, eu fui visitar ela, pra gente trocar ideia, que nem a gente trocou ontem. E aí, cara, essa questão da experiência do cliente, assim, eu vivenciei com isso com ela sem ser cliente dela. Cheguei no escritório dela, assim, já foi uma pessoa que me atendeu super bem e tal, aí ela me recebeu. Quando ela me recebeu, ela colocou na tela da TV dela, cara. Tipo assim, seja bem-vindo, Regis, não sei o que vão te receber no meu escritório. Tipo assim, eu olhei pra ele e falei, caraca, moleque. E, tipo assim, gerou um efeito em mim, tipo assim, caraca, velho, tipo assim, legal, ela né? se preocupou comigo, né? Exato, e eu que nem era cliente, não ia ser nada dela, ela só era uma, tipo assim, né, ia vir aqui. E ela teve esse cuidado, então... isso é um exemplo de que não é só para corretor, pode ser para arquiteto, pode ser para engenheiro, e na verdade é para qualquer pessoa que tem uma relação comercial, né? Que venda, ou seja, todo mundo, né? Cara, me veio um gatilho aqui, porque assim, todas essas terminologias, elas vieram do sistema SaaS, né? Lá do modelo de as a service, né? Vou tentar explicar um pouquinho, porque assim, a gente sai um pouco do ramo de tecnologia para trazer para o ramo do imobiliário. E às vezes gera um pouco de dúvida e tudo mais. Mas de atrito. Quando a gente fala de jornada do cliente, cara, existem formas de você contactar esse cliente. E aí, eu sempre gosto de citar um exemplo, e o Vitor, que trabalha comigo, ele sempre gosta de levantar o dedo e falar assim, Netflix já me ligou, né? Mas assim, é comum, vamos pensar assim, ó, caso Netflix, é comum você ter um problema com a Netflix e passar o telefone e conseguir falar com alguém da Netflix?
Cara, Netflix, mas eu imagino que não. Mas Eu sei que com o Google é impossível, cara, que por o quê? Google não tá nem aí pra Então, beleza. você. Então você chegou no ponto que eu queria chegar. Mas não é porque ele Ah, não tá nem aí para você. É porque o Google é uma empresa de tecnologia. E a experiência do cliente que ele traz é através do famoso do famoso tech, né? Onde você não precisa de um humano para poder resolver o seu problema. sim, Ele vai através do processo de tecnologia, chatbot, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Normalmente, ele consegue resolver através do processo de tecnologia. Isso é com Google, com Netflix, com empresas que são são do de ramo de tecnologia, tecnologia. Show. tá? Quando você vai para uma empresa que além de tech, ela tem um outro tipo de serviço, ela deixa de ser um contato só por meio de tecnologia e passa a ser um contato híbrido. Então você tem um contato de tech e um contato de humano num determinado momento. Quando você vai para um Dá um tipo. exemplo de empresa híbrida grande. Tem alguma que você... Uma empresa híbrida, cara. Uma incorporadora seria uma? Não sei, eu acho que não. Cara, pode ser. Pode ser, assim, num Mas determinado tem alguma momento. outra fora do mercado, assim, que você saberia de cabeça? É porque, assim, o Talvez. famoso Tech Touch, que é o só de tecnologia, é porque eu tô tentando, né, tirar um pouco do nicho de tech para jogar pro nosso mercado. Uhum. É o Tech Touch, o Low Touch e o High Touch. O Tech Touch é aquela experiência só por tecnologia. Netflix, Aí não vem sei o o que, não sei híbrido. o que. Aí vem o híbrido, que é o Low Touch, ou seja, eu faço um pouco de contato com Pouco, esse mas. cara por tecnologia, mas daqui a pouco um humano entra. Aham. E eu tenho o High Touch, que é onde eu tenho contato só com o humano. Sim. Tá? E aí quando eu falo só com o humano, pode ser no WhatsApp, mas é o humano por Que tá trás do falando, humano e não um chatbot, por por exemplo. exemplo. Então, o mercado imobiliário, a gente é high touch. A gente precisa ter contato Contato, muito humano. contato. E às vezes, algumas incorporadoras querem trazer o low touch, que é o cara conversar com o chatbot, não sei. Quando você escala muito, tem muito volume de cliente, é praticamente impossível você ficar ali no high. Você tem que descer. Entendi. Mas é onde você começa a não entregar a experiência. Então, entende que é uma zona meio nebulosa. Eu vou crescer demais minha base de cliente e vou conseguir ter uma Experiência experiência legal. legal de contato, de tudo mais, ou não, eu Vou vou, ter que abrir mão da. Nossa, vou que tentar loucura, hein? ali manter minha base de cliente, gerando Equilibrado. recorrência, gerando compra, cross-sell, upsell, mas ao mesmo tempo esse cara tá ali com atendimento humanizado, tô super satisfeito, embaixador da marca, Que né? loucura, cara. Então, de certa forma, é meio que é difícil o cara crescer, então vai chegar um teto ali que o cara tem que decidir se ele vai continuar crescendo ou se ele vai manter ali a experiência, vamos dizer assim, de modo geral. Cara, isso depende muito do nicho, né? Eu Depende do acabei de dar um nicho. exemplo aqui mais cedo da Disney. A experiência da Disney, Gigante. a Disney é gigantesca. E é gigantesca. E Verdade. a experiência dela. Também é top. Aí, a Disney é um caso que é Híbrido. low touch. Low touch. Que é o low touch? Você compra o ticket dela ali por Tecnologia, tecnologia e tal, internet e mas a hora que você tal. chega no parque, você tem um humano te atendendo, você tem o Ah, senhorzinho sorrindo e por aí show. vai. Então, trazer isso tudo para o universo do mercado imobiliário é um baita de um desafio. Mas Uhum, no final do dia a gente tem empresas que não são do setor, estão fazendo isso e está dando muito certo. entendi. Quais foram esses setores aí que você buscou? Um setor só, pra gente não estender muito. Você tem algum que Cara, você puxou muito insight, assim, muita coisa que dá pra aplicar? ó, tem setor de ótica, por exemplo. Eu tenho um grande amigo que é o Will, mora no Rio Grande do Sul. O Will é um cara que implantou CX na veia na empresa dele e o negócio roda super bem. O cara vende óculos. Tá nichado num Ah, público então. alto, um público, né, de um ticket alto. Aham. Então esse é um caso. Tem caso de empresa de energia solar, né? Então assim, quando a gente fala de experiência do cliente, de novo, não é que dá para fazer em um setor e não dá no Sim, outro. Dá sim. para fazer em qualquer setor. Não, não, só perguntei assim, é pra você citar exemplos que você pegou, Assim, eu fui de buscar setor que você muito. pegou. O Will foi um cara que me inspirou muito. Cara, a própria Disney, quando você estuda o case da Disney, Starbucks, Hum, né? Starbucks é uma empresa, né, sensacional. Não tá dando certo no Brasil, mas, cara,
Se você estudar o modelo dos caras, é experiência do cliente na veia. Massa. Né? Qual mais? Puta, tem Não, tranquilo. É N, só para N. exemplificar mesmo. Em relação a, só para a gente ainda passar depois para o sucesso do cliente, eu acho que uma coisa que eu vejo, não é que eu vejo, né? Eu tenho essa impressão que o corretor ou talvez, enfim, os profissionais, eles não buscam implementar um processo de vendas, né? Como é que você enxerga isso e como é que você acha que o corretor ele pode buscar implementar um processo que ele saiba o que ele tem que fazer em cada etapa desse funil aí, desde o primeiro contato e vai indo? Cara, eu acho que a gente precisa, de novo, dar um passo para trás, porque assim, tem um termo que o Alfredo fala que é assim, não é a jornada, como é que é? Não é a jornada no cliente, é a jornada Do do cliente. cliente. Não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Por que que é o do? Né? Porque normalmente a gente quer que o cliente percorra o caminho que a gente quer. Que é. Cara, não, vem cá. Entrou o lead, vamos marcar a visita para amanhã. Depois de marcar a visita para amanhã, e aí a visita realizou? E aí o cara fez proposta? Cara, dá tempo pro cara respirar, né? Então assim, será que o foco não é do cliente? Esse cara visitou e ele precisa de que você leve ele em outro produto, que Uhum. você mostre para ele que ele está tendo aqui uma condição especial porque ele está com dinheiro aplicado. O foco é dele, o foco não é nele, Foco é entendeu? Nossa, essa sacada aí foi muito top. Então, quando a gente Esse entende insight aí isso, foi fera. a gente começa a construir a jornada Do cliente. do cliente. Então, e eu falo assim, o corretor que não entende, não constrói a jornada dos seus clientes, ele não vai conseguir construir uma experiência legal de venda. Uhum. E doce ilusão a nossa de achar que todo cliente percorre a mesma jornada. Uhum. Ele não percorre. Ah, Danilo, então eu vou ter que desenhar uma jornada para cada cliente? Cara, isso é igual linha de balanço de obra. Você tem uma linha de balanço onde, né, você tem um caminho crítico ali para a obra terminar, Agora que eu me mas às vezes liguei. você percorre Vai e volta. várias formas para chegar no mesmo lugar. Então você pode ter uma jornada do cliente aqui, uma O padrão, caminho crítico, vamos dizer. uma jornada padrão, mas Nossa, esse cara, cara, que mas, insight. Agora a galera não vai entender esse insight que você tá mas ele vai lá falando. na frente e volta. Podemos recapitular aqui, agora eu viajei, hein? Nossa, você viajou e na hora que você falou assim, linha de balanço, eu achei que você tava falando alguma coisa relacionada com prumo, alguma coisa assim Então que eu vamos tenho lá, só experiência para de. explicar. Aí Ah, depois que você falou, eu entendi, eu lembrei da linha de balanço do caminho crítico e, né, das. isso. Então só para exemplificar, né, dentro da construção civil a gente tem a linha de balanço e caminho crítico da obra, que a obra precisa percorrer, né, Isso no planejamento de obra, né? para poder chegar ali nas medições e tudo mais. Então é uma reta, porém De não. serviços, né, sucessórios ali. Isso, é uma rota, porém não é uma reta. Você pode fazer outros caminhos ali para chegar no mesmo lugar. A jornada do cliente é a mesma forma. Você pode ter uma jornada ali. Cara, esse cara vai entrar no funil, do funil eu vou agendar uma visita, mas entre o agendamento e não sei o que, e a entrada dele, eu vou stalkear ele nas redes sociais para fazer para ver o que que esse cara faz da vida, o que que ele gosta, que aí eu já vou para uma visita um pouco mais antenado. Depois da visita, eu preciso entender Isso que eu tô te falando, o que fluxo do cara. Então, eu tenho uma rota ali que eu traço, porém não necessariamente eu preciso seguir o trilho, porque cada cliente vai. percorre de um jeito. Uhum. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade de conseguir levar o cara lá na frente na jornada, voltar aqui, reapresentar produto, né? Ter formas de. Cara, o cara é investidor. Então, como que você consegue atrair um investidor? Você entende matemática financeira? Né? Então tem Muita N coisa. formas da gente falar a respeito de jornada do cliente aqui. Mas o principal ponto é que a gente precisa entender que o cliente hoje ele está em vários canais e quem está em vários canais, se a gente não consegue pôr um foco, você não fecha. E o fato dele estar em vários canais para você conseguir jogar ele para o seu funil e dar um atendimento de qualidade, você só vai conseguir fazer se você tiver uma jornada traçada, um foco, né, muito bem feito
para você conseguir levar ele aonde ele quer e não aonde você quer. Show. Esse é o ponto. É isso que eu tinha perguntado. Uma excelente resposta. Agora, saindo do CX, vamos pro CS, que é o sucesso do cliente ali, o pós-venda. Como é que o corretor, o arquiteto, o engenheiro, ele tem que atuar aí nessa pós-venda para garantir, né, o sucesso do cliente ali? É assim, de novo, não tem uma fórmula mágica pronta, né? Uhum. Eu posso dar alguns insights aqui do que a gente tem feito e tem dado certo, né? Desde, cara, lembra da data do aniversário da pessoa, né? Eu esse ano, eu implantei um Deixa eu negócio... só te dar uma ajudinha nessa questão do insight, que é aquela questão, aí você pode comentar disso também, do grupo que você fez, no caso da incorporadora, mas que eventualmente o corretor ele também pode fornecer informações para o cliente dele durante a obra, sobre financiamento e tal, que é o que você fez ali. Seria um Legal. exemplo, né? Mas assim, o que a gente precisa entender de sucesso do cliente, né? Depois que o cliente está dentro da esteira, dentro do funil, tem N formas de você conseguir criar engajamento. Uhum. Mas eu falo que antes de você pedir, você tem que dar. Gerar valor. E normalmente o que as pessoas fazem é, me indica um cliente. Você é meu cliente hoje, ô Regis, me indica um amigo Vendeu seu aí. hoje, aí daqui uma Você semana... gostou da minha venda? Me indica um amigo seu. Então, assim, constrói valor para esse cara. Esse é o primeiro ponto. O que eu comecei a fazer esse ano com a minha vida pessoal, tá? Uhum. Cara, às vezes eu vejo na internet, nós nos conhecemos tem pouco tempo. Às vezes eu vejo na internet lá alguém te dando parabéns, você repostando que é seu aniversário. Cara, eu entro no meu calendário aqui, aniversário do Regis. Ano que vem, meu calendário vai apitar, eu vou te mandar uma mensagem, vou te ligar, Regis, parabéns, não sei o que e tal. A gente acabou de se conhecer. Sim. Cara, isso vai gerando rapport, isso vai gerando afinidade. Então, isso é um ponto, né? Coisa básica. Ao longo da jornada dele, ele passou a ser cliente da construtora, da incorporadora. Uhum. Mas por que o corretor não pode colocar ali, cara, a cada 3 meses eu vou ligar para esse cliente para saber se a jornada dele tá bacana com a incorporadora, se eu posso ajudar com alguma coisa. Se ele já tem um arquiteto que vai fazer, se está chegando próximo da entrega, você já tem um arquiteto que vai fazer o seu projeto. Nesse caso, eu queria que eu bato na tecla você, mas da questão da parceria, né? Eu acho que o corretor de imóvel, eu acho que ele não tem muito esse insight de fazer parcerias. Você acha que é viável, pelo que você está falando? Sim. Comente aí um pouco sobre isso, que é nesse sentido aí que você está falando. Do cara fazer parceria com o arquiteto, de repente, fazer parceria com a loja, fazer parceria com não sei quem. Eu acredito nisso, mas não na parceria monetária. Que seja. Tá? Por que eu não acredito na parceria monetária? Porque não é que eu não acredito, né? Todo mundo, a gente precisa de dinheiro, mas não é isso. Cara, quando você cria uma conexão aonde você é corretor, né? Vamos desenhar um cenário aqui. Você é corretor. E você é arquiteto. Eu sou arquiteto. Ao longo do caminho, você fala com um cliente seu. Indico. Você chega para esse cliente, liga para ele está na fase de fazer projeto. E você fala, não, vou indicar, eu tenho 2, 3 amigos arquitetos. Eu sempre falo que a indicação ela não pode ser de uma coisa só. Porque o cara às vezes tem que ser em mais de um, porque a gente não pode canalizar para uma pessoa só e deixar o estigma de que a indicação está sendo para você ter alguma recompensa com isso. Então, por isso que eu não gosto do monetário. Sim. Eu acho que você tem sim que indicar, mas indicar muito mais com o viés de ajuda, não com o viés de recompensa. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto. Então, o corretor ele pode, a cada 3 meses, contactar seu cliente. Cara, vou te indicar o fulano, o ciclano e o beltrano de arquitetos. São 3 arquitetos muito bons. Você pode ligar para eles, falar no meu nome. Só que nisso o corretor tem que ter ido lá e alinhado com os 3 arquitetos. Sim. Né? No dia da medição de armário, o corretor sabendo que tem a medição de armário, por que ele não pode ir com o cliente acompanhar a medição? Show. Então são essas coisas que no final do dia, né, cara? no final do dia, Regis, é muito mais a humanização do que propriamente encher alguém de brinde, de presente e tudo mais. E a humanização é um tema recorrente aqui, cara. Direto a gente fala disso em vários aspectos, principalmente na arquitetura, né? A neuroarquitetura, e aí trazendo para a humanização. Mas é só um asterisco aqui que essa palavra ela tem sido recorrente. Mas o ser humano está carente disso, né, cara? Essa é a grande verdade. Hoje, com quantas pessoas que você precisa falar que você liga? Muito pouco.
A maioria é por WhatsApp. Mensagem. Aham. Eu também faço muito isso, tá? Não sou... Certo. E aí, agora indo pro EX, o EX aí eu acho que ele tem mais a ver com a imobiliária, né? Vamos dizer assim. Ou não? Cara, não Com só a com a empresa, né? imobiliária, Mas eu falo assim, no com... contexto do mercado imobiliário ali, ou tem alguma coisa, algum aspecto que o corretor consegue empregar também, aplicar? Não, o corretor autônomo não. Não, exato. É basicamente assim, a experiência do colaborador, ela está muito mais voltada para quem tem a empresa, para o dono da imobiliária, para o dono da incorporadora, para o dono da construtora, aonde para você garantir uma experiência para o seu cliente, o seu colaborador tem que ter experiência. Show. Não adianta nada eu querer que o time nosso de relacionamento com o cliente, de CS, fale com o cliente num tom de voz, sendo que eu chego lá no escritório xingando todo mundo 8 horas da manhã. Azucrino, Então, botando pilha dos então caras. é um pouco disso, né, cara? No final do Uhum. dia, eu acho que é igual aquele Faz o que faça eu o que eu mando, faço, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? faz o que eu mando, não faz o que eu faço. É, Show. Mas e aí, mas em relação ao imobiliário, como é que. Comenta um pouquinho sobre como que as imobiliárias podem, né, implementar aí essa questão da experiência dos corretores e tudo mais. Como é ó, que você enxerga que poderia ser feito melhorias? O isso que que aí, você assim, eu enxerga? já não sou o expert para falar do Não, mas, assunto, mas de mas repente sacadas que você aplica É, na aí, sua empresa, de aí vamos repente. lá. Eu gosto muito de citar casos de uma profissional que, assim, fiquei amigo dela há pouco tempo, mas sou fã número um, que é a Mariana Naue. A Mariana, ela trabalha nessa parte da área de gente cultura, né? E por que Da que eu área tô de quê? falando gente cultura? RH, recrutamento e seleção, né? Desenvolvimento de pessoas e por aí vai. Mas por que que eu tô falando da Mariana? Cara, quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente está falando de cultura. A gente está falando de gente e a gente está falando de cultura. Uhum. Então não adianta a gente querer implantar uma experiência numa imobiliária onde não existe uma cultura implantada. E implantar cultura é difícil pra caramba. Caramba. Imagina você conseguir Então, incutir na cabeça não de todo existe uma mundo. fórmula pronta. E aí o Uhum. que eu posso falar são rituais de gestão que, ao longo do tempo, isso vai virando uma cultura da empresa e você vai enraizando algumas coisas com isso, né? A gente tem uma cultura dentro da empresa muito forte, que é da gente fazer o que a gente chama da All Hands, que é uma reunião onde toda segunda, 11h30 da manhã, a gente para o time para contar o que aconteceu na semana anterior e o que vai acontecer nessa semana. Show. Isso é transparência. Show. Eu E aí, conheço. assim, a gente passa, cara, eu vou te falar que 98% de tudo que acontece dentro da empresa. E bom que resolve tudo na hora, né? E isso pra gente é um ritual de cultura, é um ritual de gestão que no final do dia traz uma experiência pro colaborador. Sim. Por quê? Porque esse cara fala, pô, toda segunda a gente tá aqui ouvindo coisas com transparência. Então, transparência é um dos nossos valores. Show. Então, a experiência do colaborador, ela precisa começar com cultura, com ritual, com gestão. Não é um negócio que você Impõe de um dia para o outro. vira a chavinha e liga. É um negócio que leva tempo e normalmente é um vai e volta tremendo. Show. Porque quando você lida com pessoas, existem Complicado. pessoas e pessoas. Quando você lida com pessoas, você não está lidando com um pet, né? Que você faz o que quer com ele e pronto. Cara, eu vou citar um exemplo aqui de uma brincadeira, Contém mas ironia. de uma brincadeira, mas que eu acho que faz muito sentido. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que virou para mim e falou assim, Danilo, no meio da conversa, a gente falando lá na empresa, ela virou e falou assim, nossa, eu não aguento mais trabalhar com gente. Cara, aquilo entrou no meu ouvido de um jeito que, assim, na época eu ainda estava como gestor da área de gente e cultura. Eu tinha muita liberdade com ela, na hora eu virei e falei assim, tá bom, você não gosta de trabalhar com gente? Então vai trabalhar no zoológico. Porque aí é a única forma de você não trabalhar. E mesmo assim você ainda vai Só se trabalhar você com for cuidar gente. só dos bichos, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente passa hoje, né? Esse Aham. conflito de geração e tudo mais. Então, sem falar de EX, de Employee Experience, cara, é difícil. Não é fácil, não. Eu vou te falar que é muito mais fácil você fazer CX, é muito mais fácil você fazer sucesso do cliente do que você fazer sucesso do colaborador. Porque você convive
99% do seu tempo com o colaborador. Eu convivo muito mais com os meus colaboradores do que com a minha própria família. Arrastar com exemplo, vamos Quanto dizer. tempo você passa dentro da empresa? Sim, a maior parte do tempo. Você fala que é mais difícil pela questão do exemplo, de que você tem que... É porque é todo dia, toda hora, né? Você tem ali a empresa, por exemplo, vou pegar a Palme hoje. A Palme hoje nós temos, cara, de ADM, de escritório, 47 pessoas, né? Uhum. Então, são 47 pessoas que convivem de segunda a sexta, né? Quantas horas por dia? 8, 9 horas por dia juntos. Às vezes almoçam juntos. No final de semana, o time de venda tá junto. Então, e aí você pega gente que tem... Hoje na empresa eu tenho gente de 19 até gente de 45. E todo mundo tem que conviver. E a gente tem que conviver nesse conflito de geração. E a gente tem que entregar cultura, experiência. Então, isso é uma gangorra. E a LTV? Mas é divertido. O LTV, né? O LTV. É o englomerado de tudo isso que a gente tá falando? Seria? Cara, o LTV, eu acho que é importante a gente falar e elucidar sobre um pouquinho, né? O LTV nada mais é do que essa recorrência, é a jornada. Só explica pra galera o que é LTV, a sigla. O que LTV é o Lifetime Value, né? É o tempo que o cliente passa comprando de você. Então, se o cliente fica com você ali 10 anos, isso se aplica muito no varejo, no e-commerce, né? Uhum. Que o cliente, por exemplo, um cliente da Amazon, eu sou cliente da Amazon recorrente. Então, cara, meu LTV deve ser altíssimo. Por quê? Eu tenho muito tempo que eu estou comprando da Amazon e compro com recorrência. No mercado imobiliário, medir LTV, para mim, não faz sentido. Uhum. Tá? Por quê? Porque, cara, a recorrência é muito baixa. Esse cara não compra, ele compra um imóvel hoje, aí o que pode acontecer é ele comprar outro imóvel ou ele fazer um cross-sell ali de comprar móvel, ar-condicionado, um decorado, mas não tem recorrência. E isso é ao longo de 5 anos, ele faz poucas compras. Sim. Então, eu não falo que medir LTV faz sentido para o mercado imobiliário. Para mim, não faz sentido, tá? Uhum. Então, eu sou muito mais da tendência de vamos medir CAC, vamos medir custo de lead, vamos medir NPS. NPS é outra que eu acho que faz muito sentido. NPS? Que é o Net Promoter Score, né? Que é quando a gente mede o quanto o cliente avalia a marca, se você é promotor, se ele é promotor, detrator ou neutro. O que é isso? A gente mede o nosso NPS a cada 6 meses. Então, o nosso que você está falando é o quê? Da empresa. A incorporadora. A empresa ela tem que medir o NPS, que é a percepção do cliente. Seria, isso. Seria a percepção do cliente. Em resumo, é falar assim, cara, você, enquanto meu cliente, você me avalia. Você, para mim, é um cliente detrator. O que é o detrator? Fala mal. É aquele cara que vai falar mal da marca. E aí, basicamente, é assim, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá para a Palme? Aí ele vai falar assim, a Cíntia que me corrija aí se ela estiver assistindo, mas o detrator ele vai de 0 a 6, o neutro 7 e 8 e o promotor 9 e 10. Então, ou seja, quem me dá 9 e 10, o cara é promotor. Quem me dá 7 e 8, ele é neutro e de 6 para baixo, de 0 a 6 ele é detrator. Então, o NPS seria um medidor, uma unidade de medida, vamos dizer, um avaliador do conjunto todo, do CX, do CE, seria tipo... Cara, ele é uma avaliação, ele mede... Seria a carinha de feliz lá na farmácia? Exatamente. O NPS é a carinha. Então, quando você sai da farmácia tem um negocinho pra você votar lá, seria o NPS da empresa. Se você estiver votando até os 60% ali, você tá sacaneando com a galera. Se você estiver votando ali 70%, 80%, você tá falando que você é neutro. Ó, não tô feliz com a marca, mas também não tô insatisfeito. Agora, 9 e 10 é um cara que é promotor, que é diferente do embaixador. Que é o cara que vai te indicar. Que o embaixador é aquele cara que sai na rua e fala assim, puta, comprei da Palme, pode comprar dos caras, os caras são foda. Então, o promotor é o cara que tá com você, tá gostando, mas ainda não virou um embaixador a ponto de indicar. Não, mas o embaixador é a partir de que nota? Não, o embaixador é a partir do momento que você tem ali uma certa recorrência com ele no funil do pós-venda. Ele já comprou a ideia da marca, já recebeu o produto, já faz sentido, e aí ele começa a te vender como uma empresa que entrega aquilo que ela promete. Então ele passa a ser um embaixador.
Aonde ele vai, ele leva a marca debaixo do braço e fala bem. Então esse é o objetivo aí do... É o objetivo do corretor, né? Se Cara, o corretor... objetivo de toda marca, de toda de todo vendedor. é ter O clientes NPS alto. NPS alto e clientes embaixadores. E aí nisso eu posso falar de boca cheia, nosso NPS hoje é de 87%, é um NPS altíssimo, cara. Sim, para Altíssimo. construtora, né? Para incorporadora, gigante. E a gente mede o NPS a cada 6 meses. E como é que é feita essa medição? Formulário, envia para o pros cliente e pede, pelo amor de Deus, responde para mim. Bora. Hoje nossa base de resposta ela é de 30%, mais ou menos. Show. E o nosso objetivo agora é tentar aumentar essa base de resposta. Entendi. Então seria um... E o NPS significa o que mesmo? Net Promoter Score. Que traduzindo seria? Cara, avaliação, nota de avaliação... Enfim, é uma nota de avaliação que o cliente vai te dar de 0 a 10. Não tem... Show. Tem Entendi. uma Deixa eu só ver se a galera deixou alguma perguntinha aqui. Só não me coloquem na berlinda, hein? Não sou... A Roberta aqui comentou muito. Danilo é fera demais, concordo plenamente com o Danilo. Essa experiência da compra tem que ser humanizada, parabéns por fazer diferente. Mais empresas precisam ter essa cabeça sobre datas, principalmente aniversário, mas lembrar que o cliente do aniversário da compra do imóvel também é muito interessante. Legal. Aí é um marco. Porque ele não está esperando e sempre acontece indicações. Ó, sabe o que é um negócio legal, cara? Que assim, eu não sei, acho que o nosso time já fez isso uma vez, não sei se está fazendo com recorrência, mas pô, você vai começar a obra. Cara, você comprou de mim, 6 meses depois eu vou começar a obra. O que custa para mim comprar uns potinhos de vidro? Aqueles pequenininhos de geleia, vai lá, pega a terra, manda pro cara na casa dele e fala assim, ó, guarda de lembrança a terra da escavação que eu tô te dando. Cara, isso é humanização, isso aí, o cara entendeu? você já ganha o coração do cara, corações e mentes, né? Tem aqui em Goiânia tem um batalhão de inteligência, né? E eles falam muito disso, de corações e mentes, né? Que é você conquistar o coração e a mente do cara. Mas é isso. A experiência do cliente é isso. É isso. É você conquistar o coração e a mente. Uma terrinha dessa daí, o cara já... Perfeito. Uma coisa que eu te falei pra você começar, a gente acabou esquecendo, mas a questão também do cliente, às vezes, dar algumas dicas de financiamento, porque o cara, ele vai passar pelo processo ali, pagando a construtora, dando a entrada, mas depois ele vai ter o financiamento, então o corretor dá esse tipo de orientação durante a obra, né? Antes do financiamento ali também seria interessante. Cara, né? eu acho que o corretor ele pode sim ajudar nesse processo, mas isso para mim é papel da incorporadora. É mais papel da incorporadora. Eu acredito nisso. Mas o corretor ele tem que saber. Né? Então ele pode muito bem, sabendo que o empreendimento que ele vendeu para o cliente entrega daqui 1 ano, cara, 6 meses antes, não custa nada ele botar no CRM dele ali uma programação para ligar para todos os clientes dele, saber se ele está por dentro do financiamento, como é que está a renda dele, se ele precisa de alguma ajuda. Isso, nesse sentido. E aí ele pode fazer uma parceria, por exemplo, com um correspondente bancário. Aí você acabou de ter um insight, cara. Isso é CS. Sim. Entendeu? Então, nesse sentido, aí eu tô falando do CS mesmo, ele pode fazer uma parceria com um correspondente bancário, ligou para o Regis está em dúvida como é que faz o processo, vou te indicar o Danilo, o Danilo é um correspondente, vai te ajudar. Cara, você... Entendeu? Show de bola. Tem mais alguma coisa aí que você gostaria de comentar? Deixa eu só ver aqui se eu esqueci de alguma daquelas que você me mandou. Não, foi recorrência, é isso aí que você tinha me passado ali. Cara, não, eu acho que é isso. E assim, no final do dia, eu acho que a lição que fica, a gente primeiro precisa entregar valor para depois a gente querer extrair valor do cliente. E se a gente fazer a jornada do cliente aí, você pode ter certeza que a gente vai... É uma frase que eu vou pegar, depois eu vou fazer a loja do Construtal, que já vou dar soltar aí pra galera. Mas essa frasezinha, eu vou pegar as frases e uma frase legal que você falou hoje foi essa do... Essa frase não é minha, tá? Essa do Alfred. É do Alfredo. Alfredo é quem? Do Alfredo Soares, do G4. O cara que eu... A maioria das frases não são autorais, mas eu vou... O que importa é quem trouxe. Põe entre aspas lá e tá tudo põe certo. Aspas. Como que é a frase mesmo? A jornada não é no cliente. O foco não é no cliente, o foco é do cliente. Isso. Show de bola. Aqui o foco é do convidado. Boa. Muito bem. Já agradeço por ter aceitado o convite aí, por ter batido esse papo. Foi muito produtivo. Tenho certeza que daqui, nossa, muitos insights aí pra galera, pro mercado, né, como um todo. Tenho certeza que esse episódio acrescenta muito ao mercado. Agradecer ao pessoal que assistiu.
pelo like, pelos comentários e pela audiência de sempre. Deixo contigo as palavras finais aí. Eu que agradeço. Parabéns pelo podcast. Eu acho que a gente precisa de pessoas cada vez mais dando vozes para que a gente traga conteúdo, traga coisa boa. Show. Não quer dizer que o que eu estou trazendo são verdades absolutas, Sim, mas é sim. aquilo que eu acredito. Mas traz reflexão, né? Pelo Então, menos. e eu sou muito daqueles que um pouquinho que a gente sacudir a cabeça das pessoas para evoluir. Eu acho que a gente veio nesse mundo para isso. Então, obrigado, te agradeço esse bate-papo aqui, me fez pensar muito antes de vir. E vamos junto aí garantir o sucesso dos nossos clientes. Show de bola, valeu demais. Pessoal, até terça-feira que vem, Construtalk Podcast, 8 horas da noite. Valeu!